100 dias de governo Lula não foram 100 dias de lua de mel, como a gente costuma ver. Muito pelo contrário. Eu sou Deise Socari, jornalista, cientista política, e a gente vai falar sobre todas as tretas envolvendo esse governo. Então, vem comigo. Bom, gente, antes de começar o vídeo, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal do YouTube, seguir a gente nas redes sociais, deixar os comentários, que isso é super importante. Eu sigo na minha saga aqui de tentar fazer um vídeo por semana, então vamos lá. Durante o período eleitoral, a gente se perguntava muito como analista político se o Lula que viria aí seria um Lula diferente, adaptado ao Brasil de 2023, um país que sofreu um desgaste muito violento com a pandemia, que teve um choque inflacionário global que repercutiu muito forte aqui, as consequências da guerra da Ucrânia, ou se seria um Lula ainda muito atrelado àquele PT antigo, aquele PT do MST, o PT dos sindicatos, e até com resquícios do cárcere. Durante toda a campanha eleitoral, o Lula falou que ia fazer um governo de amor, que ia acabar com esse ódio, né, com essa narrativa de nós contra eles. E ele até atacou a responsabilidade fiscal. Eu não sei se vocês lembram, mas durante o período eleitoral a gente tinha muita dúvida sobre quem seria o ministro da Fazenda. Por quê? Porque todo mundo fala que o primeiro governo Lula foi um governo de muito crescimento, um governo muito bom para o país. A verdade é que o Lula surfou uma onda que vinha do Fernando Henrique Cardoso e ele conseguiu manter nos primeiros 4 anos de governo. Então, ele escreveu a carta ao povo brasileiro, ele cumpriu contratos, né? Não sei se vocês lembram, o vice dele era o José Alencar, um empresário que deu uma modernizada na imagem do Lula. O Lula até então perdia a eleição porque ele era visto como um sapo barbudo, um invasor de terras. Inclusive, um curso que eu dou sobre os ex-presidentes, tem trechos na imprensa do Lula falando para o MST invadir as terras, né? Agora a gente está no Abril Vermelho e algumas invasões já começaram, né? Mas era um Lula muito atrelado a uma política muito antiga. E o que me parece agora, quando a gente vê esse Lula em 2023, é que é esse Lula de antigamente, né? Ele revogou a lei das estatais, para quem não sabe. No governo Michel Temer, tu só podia assumir uma estatal novamente se tu já tivesse sido presidente depois de 48 meses, 40 meses. Isso para não ter indicações políticas, né? O Lula revogou. Por quê? Porque ele fez uma coalizão ampla no Congresso Nacional agora, e o Congresso está muito fragmentado, e também eu acho que isso aconteceria com Bolsonaro, Simone Tebet ou Ciro Gomes, mas como ele precisou de muitos partidos para ser eleito, agora ele precisa acomodar todos esses partidos, aí é através das estatais. Ele não pode esperar 40 meses para nomear uma indicação política numa estatal, porque ele tem muito cargo para abarcar, e ele precisa aprovar a reforma tributária, ele precisa aprovar o arcabouço fiscal. Então Lula já começou revogando a lei das estatais. Teve o 8 de janeiro, ali logo no início do governo dele, que deu a faca e o queijo na mão para o Lula, mas ele cortou mais um dedo. Por quê? Porque ele teve toda aquela descida do Palácio do Planalto com os governadores, então a sociedade brasileira começou a acreditar que haveria de novo uma pacificação, porque os governadores nunca se reuniram com o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas o que seguiu diante dali foi um Lula que governa com fígado. Né? Então ele deixa muitas vezes o raciocínio dele, a lógica dele de lado e governa com o fígado. E o que a gente viu no meio disso tudo? A gente viu o 8 de janeiro, o Lula falando que não queria a CPMI do 8 de janeiro para investigar os atos de vandalismo, porque ele tem outras pautas prioritárias que são o arcabouço fiscal e a reforma tributária. Só que no meio disso tudo ainda veio uma disrupção no Congresso, né? O Lira e o Pacheco brigando, porque o Lira quer o poder absoluto, o Lira é praticamente um autocrata, e o Pacheco quer que a tramitação das MPs volte a ser como era antes da pandemia, né? Agora só a Câmara começa analisando lá, então a prerrogativa é toda do Lira. E ele quer que continue assim, ele não quer mais que as medidas provisórias elas passem pelo Senado, né? E a Constituição manda que volte ao rito de antes da pandemia. E o Lula não consegue resolver isso. Some-se a isso todos os ataques dele ao presidente do Banco Central. Vocês podem perceber que ele nem fala o nome do presidente do Banco Central. Para mim isso parece muito mais um jogo de morde e assopra. Então o Lula vai lá, bate no Banco Central, reclama que os juros estão lá em cima, o Haddad vai lá e assopra.
Então, se a economia der toda errada daqui a 1 ano, 2 anos, o Lula tem como dizer, lembra que lá atrás eu batia no presidente do Banco Central porque os juros estavam muito altos? Então, a culpa é dele. Eu avisei. Né? Então, ele já tem uma história para apresentar lá no futuro. Né? Tem o arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal, ele, como disse um amigo meu, economista, o Paulo Dutra, ele é um bom plano de voo. Mas, como todo plano de voo, ele é otimista demais, né? Claro, o Haddad não poderia apresentar um projeto pessimista, mas essa coisa de zerar o déficit, apresentar um superávit para 24, 25, né? É um plano muito ousado. E tem algumas questões, assim, para fazer algumas coisas desse projeto, pelo menos do que foi apresentado até agora, a gente precisaria de uma reforma administrativa eficiente, a gente precisa saber qual é o peso do Estado. Então, eles estão projetando crescimento, por exemplo, tu imagina assim, eles projetam que no ano que vem nós vamos crescer R$100. Então, eu posso gastar 70. Mas e se não cresce R$100? Eu já gastei 70? Isso não é uma economia que costuma dar certo. Então, tem uma previsão muito positiva para o futuro, mas com muitas incertezas. Se o Lula não resolver essa complicação toda que está acontecendo no Congresso Nacional, o arcabouço fiscal vai sair completamente acabado do Congresso, cheio de jabuti, cheio de remendo, e aí vai ser só mais um projeto. E aí a reforma tributária dança também. Então, primeiro de tudo, o Lula tem que resolver essa briga entre o Pacheco e o Lira. De novo, o Lira é um dos grandes personagens da República Brasileira, ele quer um poder absoluto, e o Lula não está conseguindo resolver isso, porque tem esse congresso que eu falo, desde que a gente começou o canal aqui no YouTube, que é um congresso extremamente fragmentado. Em 1998, os 5 maiores partidos da República tinham 84% dos votos. Em 2018, esses mesmos 5 partidos tiveram 37%. Então, existe uma fragmentação e um sentimento personalista de caciquismo e mandonismo no Congresso Nacional, onde só importam os meus interesses e os interesses de quem me interessa, do que da coletividade. E aí, para o Lula administrar todo esse personalismo na política, isso é muito difícil. Só seria possível através de uma reforma política, que eles não vão fazer porque acabam prejudicando a eles próprios, né? Então, tem muita coisa ainda para o Lula resolver. Um dos pontos mais negativos nesses 100 dias de governo foi a questão do PCC e do Sérgio Moro. O mínimo que o Lula deveria ter feito nesse momento era deixar o fígado de lado e oferecer a proteção do Estado para o Sérgio Moro, né? Que não aconteceu e, muito pelo contrário, ele ainda acusou o Sérgio Moro de ter plantado essa informação toda, que na verdade não existia um plano do PCC. É claro que existia, gente, ou pelo menos é minimamente razoável que exista, porque o Moro transferiu Marcola para um presídio de segurança máxima. Então é óbvio que existe uma tentativa de reação do PCC, né? É óbvio que eu digo assim, não é uma história absurda para o Lula chegar e falar esse horror de bobagem, né? Então eu reitero esse ponto. Assim, o Lula está fazendo um pouco do que o Bolsonaro fazia, a verborragia. Quando ele incita esse ódio e animosidade em relação ao Moro, ele está validando que as outras pessoas também incitem isso. Isso foi uma das coisas que eu mais critiquei no ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele pode não ser misógino, como ele dizia, ele pode não ser racista, mas que ele incitava a misoginia e o racismo, ele incitava. E é isso que o Lula está fazendo agora, está incitando o ódio ao ex-ministro, né, ao senador Sérgio Moro, e ele faz isso também com essa coisa de nós contra eles, o genocida, o fascista, que até essa semana o Paulo Pimenta falou, para de falar no Bolsonaro, para de falar no Moro, porque isso está deturpando o governo. O Lula está governando de novo, muito nesse sentimento de vingança, e isso é um outro ponto negativo do governo dele, quando ele tenta fazer um revogaço em todas as propostas do Temer. Então, lei das estatais, que eu já falei aqui, teto dos gastos, agora apresentando o arcabouço fiscal, e a reforma do ensino médio. Então, parece que existe uma necessidade de anular tudo que o Temer propôs, né? Por exemplo, o teto dos gastos era uma medida que funcionava. Agora se apresenta o arcabouço fiscal, a minha previsão é de que vai acontecer o que aconteceu no segundo mandato do governo Lula. Eu estava falando do primeiro, no segundo mandato do governo Lula, ele não conseguiu sustentar o crescimento que o Brasil vinha tendo e acabou adotando medidas extremamente populistas, como o PAC, o Minha Casa Minha Vida. O PAC não entregou metade das obras que prometeu, superfaturou metade delas. Eu trabalhava no Congresso Nacional naquela época, viajava com caiado para cima e para baixo. Tinha um superfaturamento das obras e era só aquela coisa da inauguração, bem de campanha eleitoral. Aí teve a crise de 2008 e, em vez do Brasil e do Lula segurarem os gastos,
o Lula dobrou a aposta e começou a gastar mais ainda. E aí entregou para Dilma Rousseff, um país viciado em gasto público, e ela não tinha mais o que fazer. Né? Então, o medo do mercado e o medo de nós como analistas é que volte esse Lula viciado em gastos públicos, que pelo arcabouço fiscal eu acredito que isso possa acontecer de novo. Não acho que é uma medida improvável não, porque não existe, do meu ponto de vista do que a gente viu até agora, a gente está falando muito em cima de intencionalidade, não de resultado. O arcabouço fiscal até agora ele é uma intencionalidade, mas existe essa prerrogativa do governo de gastar muito de novo, né? Então, se houvesse realmente uma preocupação em não gastar, o governo teria reduzido para começar os ministérios, não teria terminado com a lei das estatais. Eu nem vou falar do marco do saneamento básico, isso vai ficar para um outro vídeo, mas existem muitas medidas que mostram que o Lula está querendo apagar o Michel Temer, apagar o ex-presidente Jair Bolsonaro e reconstruir a sua história, né? Dizer que não foi golpe, que a Dilma era uma presidente que estava 100% responsável quando ele entregou um país quebrado para ela. Então, eu acredito que esses primeiros 100 dias do governo Lula, eles são bem diferentes do que a gente esperava. Ele fez um discurso essa semana bem otimista, falando que o primeiro teste vai ser o arcabouço fiscal, e tem que ser otimista mesmo, né? Tu não pode chegar num governo pessimista, mas às vezes é um otimismo demais diante de tudo que ele tem apresentado, né? Eu reitero, o arcabouço fiscal ele é quase que uma utopia. Vocês me perguntem daqui a 2 ou 3 anos, eu acho que a gente vai estar com o país de novo, assim, com os gastos públicos muito altos. Mas como ponto positivo, a relação com a imprensa. Voltou a ser uma relação respeitável, uma relação harmoniosa e também a resposta pronta a todas as crises políticas que acontecem no Brasil. Isso o Lula tem feito muito bem. A gente tem uma crise, ele vai lá e responde na hora. Não é um presidente que fica vagando o que está acontecendo, não estou sabendo de nada, não vou me pronunciar para não falar com vocês da imprensa. Como a gente sempre falou, assim, pode-se falar o que quiser, mas até hoje, 100 primeiros dias de governo do terceiro mandato de Lula, Lula é um democrata. Até a próxima.